Vamos lá, senhores. Estamos aí na questão 31 da página 174. Ele fala o seguinte, ó, ele dá um circuito elétrico, né? Fala de uma bateria de força eletromotriz 220 volts. Então, olha só. Nessa bateriazinha aqui, ó, vou colocar o B de bateria para nós. A força eletromotriz, que é a DDP total, que a pilha, o gerador, não importa o que seja aí, fornece para nós, é 220 volts. E ele fala também que a resistência interna desse gerador, que é o nosso R, vale 10 ohms, beleza? No circuito nós temos uma lâmpada, essa lâmpada tem uma resistência, vou chamar de R, 100 ohms. E dependendo da ligação que você faz com a chave S, ele pode estar ligando a um motor. Esse motor, para poder girar o eixo dele, consome a chamada força contra-eletromotriz, que a gente chama por Elinha, que vale 205 volts. E ele possui uma resistência interna também, né? Ele, ao funcionar, ele acaba esquentando, que a gente chama de R', que vale 5 ohms. Beleza? Tudo isso foi fornecido ali no texto. E dependendo da conexão da chave S estar em A e B, pede-se item A. Então vamos primeiro resolver o item A. Vamos lá. Ó. No item A, moçadinha, ele fala a potência consumida pela lâmpada. Então olha só que bacana. Obviamente que a potência consumida pela lâmpada, ele já está garantindo para nós que ele está ligando a chave S aqui, ó, direto no ponto A. Isso significa que o ponto B, o motor não está ligado, o circuito dele está aberto, certo? E se o circuito dele está aberto, não vai passar corrente por ele. Então a gente sabe que agora a nossa corrente elétrica, ó, ela está vindo aqui, ó. Ela sai do gerador, chega aqui, desvia para o ponto A, passa no resistor R, passa na resistência R e volta para o gerador. Esse é o sentido da corrente saindo sempre do maior potencial, ou seja, da placa maior, né? E voltando para a menor placa. Então, olha só o que a gente vai poder fazer. Eu gosto de trabalhar com URI, tá? Sempre. Mas aqui, se você quiser, você pode trabalhar com a equação do gerador, se achar melhor. Qual é a equação característica do gerador? A DDP útil é tudo que o gerador pode fornecer, menos o que a resistência interna consome e joga fora em forma de calor. Porém, o U, a DDP útil nesse cidadão aqui, ó, obviamente que a gente calcula pela URI, né? É a resistência dele, que é 100, vezes a corrente que está passando, que é esse I aqui. Então, a gente pode trocar U por R vezes I, igual a E menos R vezes I. Colocando os valores, ó, o R vale 100, o I é o que eu quero, o E vale 220, o R vale 10, e de novo, o I é o que eu quero encontrar aqui. Então, esse 10i que está negativo passa para o outro lado positivo, né? Aí 100 mais 110, 100 mais 10i fica 110i. Tudo isso igual a 220. E aí a gente descobre que essa corrente é 220 dividido por 110. Aliás, isso é 220 dividido por 110, que vai dar uma corrente para nós de 2 amperes. Beleza até aqui? Bom, como ele quer a potência na lâmpada, eu conheço a resistência, eu conheço a corrente, eu posso aplicar uma URI para poder achar a DDP. Mas já que a gente sabe todas as fórmulas de potência, ó, eu vou fazer aqui, ó, potência R vezes o I ao quadrado. Então a potência dissipada na lâmpada vai ser a resistência dele, que é 100, vezes a corrente 2 ao quadrado. E aí nós vamos chegar aqui a essa potência. 2 ao quadrado é 4 vezes 100. A gente chega que a potência vale 400 watts. Fechou? Então a gente chega aí nessa potência. De 400 watts. Belezinha, meninos? Vamos para o item B? Olha o que fala o item B, então. A potência útil do motor. Então, eu mudei, você tem condições de pegar o vídeo e voltar, se você precisar copiar, né? Tá tudo aí ainda, tá? Fica tranquilo. Só que agora a potência útil do motor, se ele está ligando a potência útil no motor, se ele está perguntando isso, é porque ele está ligando aqui agora, ó, na chave B. Certo? Então, tem a ligaçãozinha ali da chave B.
E agora, quem não funciona é a lâmpada para nós. Então, isso significa que a nossa corrente elétrica sai do gerador. Agora ela vai lá no ponto B, passa pelo motor, passa pela resistência interna e retorna ao gerador, passando pela resistência interna do gerador. Essa corrente eu vou chamar de linha para diferenciar a primeira. Obviamente que eu mudar a chave não muda a pilha ao qual estou ligado. Então, a força eletromotriz na bateria continua sendo 220 volts e a resistência interna dele continua sendo 10 ohms para nós. A diferença é que agora a lâmpada para nós não funciona, né? Então, eu posso esquecer a lâmpada. E aí, o receptor consome 205 volts, que é a força contra a eletromotriz, e a sua resistência interna, que nós já tínhamos anotado aqui, é de 5 ohms. Então, vamos primeiro calcular essa corrente. Então, agora, ó, estamos resolvendo o item B. No item B, de novo, fazer o cálculo da corrente elétrica. Aqui, existe uma lei que é chamada de lei de Ohm-Pouliot, que é tudo que o gerador fornece, menos o que o receptor consome, dividido pela resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor e mais o R equivalente da associação, caso tenha algum R equivalente, né? Essa é a chamada lei de Ohm-Pouliot. Eu não vou trabalhar com ela, tá? Então, já que a gente usou a equação no item A, então agora eu vou trabalhar do jeito que eu gosto de trabalhar para vocês verem que dá para poder fazer uma relação. Mas, meninos, ó, com essa lei aqui, e a lei de Ohm-Pouliot, você já vê que você tem todos os valores, dá para você achar o I, né? No caso, I', que nós estamos chamando. Eu vou pensar, eu quero que vocês entendam, olha só que bacaninha que é isso. Dá para trabalhar com a URI, aliás, a lei de Ohm-Pouliot nada mais é do que uma URI para nós, tá? Olha que bacana. A URI, eu vou pegar sempre a DDP que vai apenas para resistências. Vou repetir. Quando a gente trabalha com a URI, é a DDP, a voltagem elétrica, que está indo exclusivamente para resistência. Por exemplo, as resistências que nós temos agora no circuito fechado da maneira que ele está, ligado no ponto B, é a resistência interna do gerador e a resistência interna do receptor, certo ou não? E elas estão em série. Perceba que a corrente que passa em um é comum ao outro. O que está indo de DDP para eles? Para as resistências? É isso daqui, ó. O gerador... Cadê meu mouse? Tá aqui. O gerador fornece 220 volts. Mas o motor sozinho, apenas para girar o eixo dele, consome quanto? 205. Então, dos 220 volts total, se o motor usa 205, quanto que sobrou para as duas resistências? Perfeito, 15 ohms. Que é a conta que nós estamos fazendo aqui, ó. Olha lá, o E menos o E', né? A lei de Ohm-Pouliot também acaba sendo isso. Então, olha só que bacana. Qual é a DDP que vai para a resistência? É tudo que o gerador fornece, menos o que o receptor está usando. O que sobrar vai para as resistências, que no caso é o R' e o R', pois eles estão em série, então a gente soma. Tudo isso vezes a corrente que nós chamamos de linha. Então, 220 menos 205 vai ficar 15 volts. O R' mais o R' é 10 mais 5, que dá 15 ohms. E aí a gente chega que a corrente elétrica, nessa nova situação, vale 1 ampere. Belezinha? Só que o que ele pediu foi a potência útil no motor. Então, vamos lá. Pensar na potência útil no motor, eu estou pensando no que ele usa, certo? A DDP que ele está usando é essa, para poder girar o motor, 205 volts. E a corrente que está passando por ele, nós acabamos de calcular. Então, a potência útil no receptor vai ser a DDP, que é a força contra a eletromotriz, vezes a corrente, que nesse caso é o que nós chamamos de linha. Então, vai ficar 205 vezes 1. E, portanto, a gente chega que a potência útil do receptor que ele pede no item B vale 205 watts para nós. Belezinha? Eu ia falar isso da alternativa, não dá alternativa nenhuma porque é aberta, né? Estamos no item B, no nosso caso. E vamos para o item C. Olha o item C.
A potência dissipada por efeito Joule no motor. Pô, aqui é um outro negocinho que todo mundo fica preso. Ah, quando que eu uso a dissipada? Quando que eu uso a útil? Gente, para, olha só. Obviamente que toda vez que ele fala potência dissipada e querendo usar esse termo dissipado para indicar o que está sendo jogado fora mesmo, tá? Não o que está saindo do elemento, é jogado fora. E vocês veem nos livros, muitos professores colocam que a potência dissipada do receptor é a resistência interna do receptor vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Certo ou não? Então, você quer usar essa fórmula? Pode usar, vai dar certinho, olha lá. A potência dissipada é R' vezes, no caso, aí a corrente que está passando, que eu chamei de I' ao quadrado. O R' vale 5 e a corrente vale 1 ampere ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 5. A gente chega que essa potência é 5 watts. Meninos, na resistência interna, vocês podem calcular a potência dissipada desse jeito. Vocês também podem calcular a potência dissipada desse jeito aqui, ó, pelo π. Vocês também podem calcular pelo por. Ué, Pior, mas como é que eu faço? É muito simples. Se você sabe, olha aqui no desenho agora, ó, se você sabe que a resistência interna desse cidadão aqui vale 5 ohms e que a corrente que passa por ele vale 1 ampere, que é aquela corrente linha, dá para você achar a DDP dele. Vamos chamar de U' essa DDP? É a resistência, que é 5, vezes a corrente, que é 1. Quanto que dá essa DDP? 5 volts. Faz o π agora. A corrente é 1, a DDP é 5. 5 vezes 1, quanto que dá isso daqui? Continua dando 5 watts. Então, perceba que vocês têm condições de trabalharem com outras equações, tá? Os livros acabam trazendo que é esta maneira de calcular a potência dissipada. Não significa que é obrigatório trabalhar desse jeito. Espero ter ajudado aí vocês a compreensão desse exercício aí. Um grande abraço a todos e nos vemos logo. Até mais.